é de uma importância incrível para o leitor, para o futuro leitor, na verdade, porque é uma introdução no mundo do livro. O que a gente sabe é um mundo desse objeto fantástico, lindo, maravilhoso, que eu sou um apaixonado por esse objeto. É um objeto de arte, o livro ele pode ser um objeto de arte, e a criança precisa ser introduzida no convívio desse objeto, né? Um livro de imagem leva o leitor a se tornar um contador de história. Estou aqui com 2 livros de imagem que eu recomendo. O primeiro é O Almoço, de Mário Vale, uma engraçadíssima história de um cidadão e o seu coelhinho de estimação. O outro livro que eu recomendo é Cena de Rua, de Ângela Lago, que está entre os 15 livros de imagem mais cotados no mundo. A criança com o livro de imagem, ela se introduz nesse universo porque a partir do nascimento ela começa a aprender a ler imagens. A primeira linguagem, né, eu imagino que seja a linguagem visual, que ela aprende, e ela aprende muito rapidamente. Então, com 1 ano, 1 ano e meio, a criança já é um leitor do mundo através de imagem. Isso, a gente, se souber aproveitar, você faz um livro de imagem para um leitor. E como é que funciona para você ser artista visual e escritor ao mesmo tempo? Como é que convivem esses 2 gênios dentro de você? Texto é uma coisa, né, feito de palavras. Agora, tem uma coisa que une as duas aí, porque as coisas, a plasticidade, o visual tem sempre uma denominação, tem sempre uma palavra por trás disso aí. Para a gente entender o mundo, você precisa da linguagem falada, escrita. Então, você pensa em maçã, você pensa na palavra maçã. Agora, bem vermelha vais ficar para a Branca de Neve te provar. Se você fala ou escreve a palavra maçã, você pensa no objeto maçã. Sabe como? Então não tem muito escape disso aí. As 2 áreas, elas se ligam naturalmente. E nos seus trabalhos, que vem primeiro, o texto ou a ilustração? Bom, por causa desse meu lado plástico, né, de trabalhar com artes visuais e também com texto, às vezes elas acontecem, a maioria das vezes elas acontecem juntas. Isso inclusive resulta até de algumas páginas, por exemplo, de livros meus, elas serem totalmente interdependentes. Ou seja, dependentes uma da outra, da imagem do texto e vice-versa, o texto da imagem. Uma não é compreendida se não estiver junto da outra. Então, eu penso as 2 juntas.
O livro normalmente nasce imagem e texto de uma vez só. Você trabalha outras texturas também, né? Que fica super interessante. A massinha com linha, as texturas das águas, quando você... Isso, eu com esse trabalho tridimensional, de ilustração tridimensional, eu passei a montar os cenários introduzindo outros materiais, que não só a massinha. Porque o resultado é que me interessa, o resultado como imagem, né? O resultado plástico, o resultado artístico do trabalho. Então, eu não fiquei preso à massinha. De repente, você está dizendo aí da água, a água pode ser feita com 1001 materiais. De repente, em várias ilustrações, eu uso o gel de cabelo e ele, por causa da fotografia, ele se transforma em água. Então, a fotografia que entra com a sua arte também, com a luz, ela é um componente fundamental no meu trabalho. E atualmente a computação gráfica, né? Que também é quase que hoje indispensável para o resultado dessas ilustrações. Que são sempre super mini produções, que são produções como se fossem produções para cinema, complexas, cheias de montagem, tem um set mesmo para se executar, demorado, um set que gasta 3 dias aqui dentro do estúdio, mas que no estúdio do Marcelo gasta 6 meses. 6 meses modelando aquelas personagenzinhas que ele está imaginando, desenhando quem vai ser quem, tal. Então quando chega aqui, tem uma montagem também para cada livro, para chegarmos à primeira foto, são 2 dias assim, de arrumação, de organização das coisas. Aí depois que está afinado, a gente costuma fazer 2 páginas por dia, às vezes 1 página por dia. Né? Em cada processo a gente tem uma história para contar, uma técnica para se apoiar, e isso aí é muito dinâmico, porque se você tem uma história, aí ela está com uma cor, com uma tonalidade, uma luzinha que você rebateu ali, aquilo ali que estava triste, meio assim, tenebroso, ganha vida. Vocês vão ver agora que a fotografia que eu fiz, ela tinha o gelo seco bem acomodado, uma névoa bem baixinha. E o Cláudio veio e nos ajudou. Nós viemos com uns retoques na casinha, o elevador que trouxe o toque até a porta da casa, a neblina para dar um clima mais penumbroso para casa, né? E um tratamento de cor, só para dar esse efeito dramático. Essa sala vazia, quando o Totti entrou na sala com o porteiro, veio uma poeira de letrinhas pela sala. Então, se vocês forem ver isso ampliado, vocês vão ver que os mínimos pontinhos também são letras. Também são letrinhas. Pode ampliar aqui, olha lá, as mínimas letrinhas, no meio de letras, letronas, e aí letras gigantes já, quando elas aparecem.